Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto Final. Esse aqui é o nosso podcast aqui do portal O Fluxo. Aqui no Ponto Final a gente recebe políticos, empresários, grandes nomes do Estado para debater o dia a dia, os bastidores da cidade, do Estado. Meu nome é Gustavo Freitas, sou apresentador e hoje eu estou aqui para conversar com o Neto de Hipólito. Neto é vereador de Ananindeua, está no seu primeiro mandato na oposição, hoje, do município. Acima de tudo, um grande amigo que está aqui para a gente conversar um pouco sobre política. Neto, seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo, obrigado pelo convite. Te agradecer essa oportunidade da gente poder conversar aquilo que a gente sempre conversa quando a gente se encontra por aí, bate um papo, mas poder expor aqui algumas ideias, algumas opiniões. Te parabenizar aqui pelo projeto do Ponto Final. E vamos para cima. Neto, vamos começar pelo começo, porque você já foi candidato. Sim. Já foi candidato a vereador, foi candidato a deputado federal, né? E assim, para quem vê a pessoa no cargo, não sabe o quão difícil é essa caminhada, dessa trajetória, para até você chegar no mandato. Fala um pouco pra gente aí desses teus anos antes de oficialmente assumir esse mandato. É engraçado isso, né, Gustavo? Tipo assim, eu costumo dizer que depois que a gente tem um mandato eletivo, que a gente ganha uma eleição e tudo mais, o político ele passa a não ter razão de nada, mas a gente não tem mais direito de defesa, a gente não tem... Mas aí faz parte. Mas assim, quem acompanha essa construção, quem não conhece também, eu comecei minha militância política dentro da UFPA, né? Foi quando a gente se conheceu. Verdade. Nós fomos alguns dos fundadores do primeiro movimento que não era de esquerda dentro da UFPA. Isso 2016, 2017, por ali. Por aí, verdade. Comecei a minha militância ali, fiz parte do Students for Liberty, depois fui o primeiro selecionado de Ananindeua para fazer parte da maior escola de formação política do Brasil, que é o Renova BR. Fui me qualificar, isso tudo antes de ser candidato pela primeira vez. Dentro do FPA Livre foi um movimento que a gente fundou. A gente esteve em Ananindeua lutando pela liberação do Uber, quando os vereadores de lá tentaram proibir os motoristas de transporte público. Fomos nós que lutamos, que fomos para cima, fomos para uma audiência pública lá na Câmara e conseguimos fazer essa liberação dos aplicativos lá no município. E a nossa construção vem desde aí. Aí em 2020 fui candidato a vereador a primeira vez no município e o engraçado é que sempre na oposição. Em Ananindeua nunca fui situação. Em 2020 fui candidato a vereador lá, apoiando um candidato a prefeito que chamava Lambitar, do Cidadania, que era meu partido na época. Depois fui candidato a deputado federal, saí de 660 votos para 5.000 votos para deputado federal. E em 2024, depois de muito tempo trabalhando, construindo, né, é uma caminhada fácil, a gente conseguiu se eleger vereador. Foi suado, hein? Que eu lembro que foi uma noite... Foi, rapaz. Vivos a flor da pele. Por 67 votos. 67 votos foi a diferença da gente ficar dentro e a gente ficar fora. É porque as pessoas não têm noção, né? Que 67 votos é muito. É uma urna, né, cara? É uma urna. Uma urna, tanto que... Dá pra achar os culpados se não desse um... O pessoal me ligando, parabenizando. Parabéns, tal, vereador. Eu falei, não, meu irmão, 98% só vou sair pra comemorar quando eu tiver 100% das urnas apuradas. Até porque o que não falta é a história de quem já saiu pra cantar a vitória antes do tempo, quando a urna fechou. Em 2018 teve o deputado federal que ganhou por 13 votos, não foi? Exatamente, tem dessa. Neto, e agora com o mandato, o que é que as pessoas que não têm mandato, que não estão dentro de fato ali das tomadas de decisão, o que elas não entendem sobre o poder? Cara, Gustavo, eu acho que elas não entendem. Eu sempre preguei muito que a política tem que ser baseada no diálogo. E dentro de uma Câmara de Vereadores, onde a grande maioria é oposição, situação, e uma pequena minoria é oposição, eu acho que ali eu consigo comprovar que o que eu sempre acreditei, que a política ela precisa ser baseada no diálogo, é verdade. Porque tem que ter muito jogo de cintura para tu conseguir aprovar qualquer coisa, para tu conseguir fazer com que os teus projetos andem, tramitem. Eu acho que as pessoas não conseguem entender também que a gente não consegue resolver todos os problemas, né? Mas as pessoas entendem? Não entendem. Não entendem. Assim, mas
eu tento ser o máximo mais transparente possível, sabe? Eu sempre fui um cara que fui sempre sim, sim, não, não. Ou dá ou não dá. Prefiro dizer um não muitas vezes, mas tá falando a verdade, do que dizer um sim pro cara e tá enganando ele. Mas, e assim eu tenho conduzido minha vida pública dessa forma e eu acho que tem funcionado bem. Mas muitas pessoas não entendem. Eu milito na causa animal e depois que eu virei vereador, parece que todo animal de rua que existe em Ananindeua, agora a culpa e a responsabilidade é minha. Então, se eu não vou e não resolvo, a culpa é minha. Tá entendendo? Mas, assim, eu entendo que as pessoas, elas depositam muita esperança na gente. Então, e acho que elas estão certas em cobrar, né? Mas tento sempre mostrar para elas que, olha, a função do vereador ela é de legislar, ela é de fiscalizar, ela é de representar. Não existe ninguém que foi eleito, o vereador que fala que vai asfaltar a tua rua, ele tá mentindo para ti. Não é o vereador que asfalta, é o poder executivo. O vereador não tem poder para isso. O cara que fala que vai construir praça, que vai construir escola, tá enganando, porque a gente pode fazer o requerimento solicitando, obviamente, mas quem executa de fato não é o vereador. Então eu sempre tento, sou professor de formação, então acho que meu papel como político também é de tentar educar as pessoas, tentar conscientizar elas e acho que na medida do possível eu tenho construído eleitores conscientes. E ser oposição, quer dizer, você falando de diálogo, mas diálogo dentro da Câmara é uma coisa, é para conseguir executar. É possível, mesmo no papel de oposição, conseguir resolver essas demandas, porque as demandas chegam, independente de você ser oposição, elas estão ali. No mundo ideal daria para resolver, porque, querendo ou não, ser oposição à gestão municipal não me torna menos ou mais representante da população, daquela parcela de pessoas que me elegeram. Então eu represento, né, a população de Ananindeua. Mas infelizmente, cara, hoje a eleição de 2026 ela foi adiantada para Ananindeua desde 2024, sabe? Então a gente não consegue, eu não tenho. Porque o principal adversário ao governo está lá, né, que é o prefeito. Hoje eu faço parte de um grupo que não o apoia, que é do lado da Hanna, do Helder e tudo mais, e a gente não consegue dialogar para resolver. Assim, tento de todas as formas, notifico formalmente as secretarias, peço informação, enfim, mas a gente enfrenta muito esse problema. Agora, assim, tem coisa que é obrigação que eles não têm como fugir, né? Que eles têm que fazer, mas, por exemplo, eu lembro do requerimento que eu solicitei de uma rua que estava tomada por lixo. Tomada por lixo a rua, e os moradores me procuraram, fiz um requerimento solicitando a limpeza da rua. Cara, foi luta porque eles não queriam limpar a rua porque o requerimento que estava lá era meu e eu podia falar que, olha aqui, a prefeitura veio aqui limpar só porque eu pedi. Que não é o meu perfil de política fazer isso. Eu quero resolver o problema. Acho que a gente, enquanto político, enquanto representante, né, da população, e o político para mim é um servidor público, a gente tem que servir. E acho que político nenhum tira do seu próprio bolso para fazer nada, do tipo asfaltar rua, do tipo construir escola, do tipo limpar uma rua, capinar uma praça, enfim. Tudo isso é feito com dinheiro dos pagadores de impostos. Então, eu acho que eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Por exemplo, quando a pessoa me pede, Neto, a lâmpada dos postes da minha rua, elas estão queimadas. Eu acho um absurdo a pessoa ter que me pedir para resolver isso, porque, meu irmão, todo mundo paga a tarifa de iluminação pública todos os meses na sua conta de energia. Não é mais do que a obrigação da prefeitura fazer com que esse serviço chegue com qualidade para as pessoas, sabe? As pessoas falam, Neto, tem 15 dias que não passa o caminhão de lixo na minha rua. Me ajuda com isso. E eu recebo diversas mensagens dessas. Cara, isso é um absurdo. Isso é o mínimo que as pessoas precisam ter para viver com dignidade. Isso não é favor que a pessoa tem que pedir para o vereador. Isso é obrigação do Poder Executivo de entregar com qualidade para as pessoas. Eu penso dessa forma. Claro. Você fala da dificuldade de conseguir certas coisas com a prefeitura ou ser de oposição. Mas a minha... Essa dificuldade... ela é porque você é de oposição à prefeitura ou porque você está do lado do governador? Eu acho que é um conjunto dos dois, mas eu acho que hoje é mais porque eu estou do lado do governador. Você acha que tem esse dentro de Ananindeua, esse preconceito? Tem. Hoje em dia, em Ananindeua, a gente não consegue... outro dia, eu tive, de fato, uma interferência direta na minha autonomia enquanto vereador, porque eu quis homenagear
O Helder Filho lá na Câmara, a gente podia homenagear 3 pessoas, ele foi um dos meus indicados lá, e foram 64 indicados. O meu foi o único que teve um parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Votaram tudo em bloco, destacaram o meu que ele não tinha direito de receber. Sendo que os 2 critérios para receber é ser morador de Ananindeua e votar em Ananindeua. O menino cumpriu os 2 e não pôde receber o título. Mas falando que tinha polêmico aí. Bom, tudo bem, mas assim... Quantas pessoas já não receberam esse título? Foram 64 ali. Será que os 64 indicados, cada um foi averiguado? Entendeu? Tipo assim, há uma interferência direta em que a gente, de todas as formas, não consiga levar ou o nome do governador, de qualquer pessoa que esteja ligada a ele, para dentro do município. E como é que funciona hoje ali dentro da Câmara? Como é que a oposição atua? São quantas pessoas hoje? Hoje, nós de oposição, nós somos 7. 7 de oposição, 18 de situação. Dá pra fazer barulho? Cara, dá porque tem muito problema, né? Tem muita coisa, assim. Eu acho que fazer oposição por oposição... Eu nunca acreditei na oposição por oposição. Eu vou criticar só por criticar, eu vou gritar só por gritar. Mas eu acho que aquilo que está errado, e aí é importante falar isso, Gustavo, o pessoal fala assim, mas tu só tá fazendo oposição ao Daniel porque tu tá do lado do governador. Meu irmão, puxa o meu histórico nas redes sociais lá em 2018, 2019, que vocês vão ver eu fazendo as mesmas críticas ao pioneiro, que era o antigo prefeito do município. Gravando vídeo na frente de buraco, mostrando feira que estava precisando reformar. Aquilo que tá errado, tem que ser mostrado, tem que ser cobrado, tem que ser resolvido. Não adianta aqui querer passar pano, querer, enfim, cobrir com cobertor para enganar as pessoas. Não, meu irmão, eu cobro aquilo que de fato tem que ser cobrado. Então, eu tenho buscado fazer esse papel na Câmara. Aquilo que eu vejo que está errado, aquilo que eu vejo que precisa ser resolvido, eu vou e faço, mas fazendo uma oposição que seja uma oposição propositiva, né? Uma oposição que não só critique, mas também busque encontrar a solução do problema. Existe relação hoje com o Dr. Daniel? Não. Não se fala? Não. Relação, assim, quando vejo na Câmara, ele foi agora fazer a leitura da abertura dos trabalhos, e ler a mensagem do prefeito, cumprimento, enfim, uma relação mesmo institucional. Entendi. Essa é a relação. E o que é que você enxerga hoje ali dentro do cenário de Ananindeua que mais chega de reclamação sobre o município? O que está latente hoje? Né? Cara, Gustavo, 2 situações no município de Ananindeua que tem, assim, sido recorrente as reclamações das pessoas. Lixo, irregularidade na coleta de lixo e a questão da saúde no município. Tem bairros que passam ali 15 dias sem a coleta do lixo doméstico. Não estou falando de entulho, não. Estou falando do lixo doméstico, do dia a dia ali e tudo mais. E mosca entrando na casa das pessoas por causa do acúmulo de lixo. E a questão da saúde. A questão da saúde no município também. Gente que está há 6 meses esperando na fila para conseguir fazer uma endoscopia. Um exame simples, né? Gente que está quase 1 ano tentando marcar uma consulta com um especialista e não consegue, sabe? Então, Ananindeua, se tu for parar para ver, Gustavo, lá em 2020, quando a atual gestão assume, tinha 5 hospitais funcionando em convênio com a prefeitura. Todos esses hospitais foram fechados. O único hospital que permanece aberto é o Hospital do Prefeito. O que isso já deve ter virado denúncia. O que ele alega? Alega que a própria estrutura da prefeitura, né, dá conta de suprir. Claramente não dá. Não dá, não tem como dizer que dá. O episódio mais recente que a gente teve foi na maternidade, né, que o Hospital Anita Gerosa tinha um convênio com a prefeitura. A prefeitura foi lá, deu calote no hospital Anita Gerosa, o Anita Gerosa fechou as portas e a prefeitura inaugurou uma maternidade própria. A maternidade da prefeitura não tem a capacidade de fazer nem 40% dos partos que se fazia no Anita Gerosa, numa estrutura muito menor do hospital, que era o hospital mais antigo da cidade, né? Agora foi desapropriado, foi comprado pelo governo do estado, vai reabrir como hospital materno-infantil. Mas assim, se você for ver a quantidade de gestantes que estavam tendo que vir para a cidade vizinha, para Belém, para tentar
ter seus filhos, fazer pré-natal, enfim, se inchou muito a capacidade de atendimento do município que não consegue suprir. Eu vi aqui também ter um contrato suspenso pelo TCM. Em agosto de 2025, o TCM barrou um contrato de 18,9 milhões para serviços oftalmológicos por suspeita de restrição competitiva. Sim. A empresa habilitada divide endereço com uma clínica ligada à esposa do prefeito, sim. Que é deputada Federal. Enfim, o Ministério Público está investigando, esse contrato foi suspenso, assim como um contrato de lixo. Esse foi de 18, o contrato de recolhimento de lixo foi de 180 milhões de reais, foi suspenso também pelo Tribunal de Contas do município, porque a empresa também tinha relação com um cara que é amigo do prefeito. Então, aqui a gente não está acusando ninguém de nada, mas eu acho que são coisas que precisam ser investigadas e que precisam ser esclarecidas. Afinal de contas, ninguém é dono do dinheiro público. O dinheiro público tem que retornar para as pessoas em forma de serviço. Então, numa dessas, já é o hospital oftalmológico que foi suspensa a contratação por causa de 18 milhões de reais. Pô, é um serviço que a população está deixando de ser beneficiada porque alguém queria se beneficiar mais do que a população que deveria ser a maior beneficiada por esse serviço. Cara, eu tenho uma impressão que, assim, eu acho que todo governante, quando ele tem 2 mandatos, o segundo mandato, ele costuma ter um desgaste político. Sim. Isso é normal, é natural de acontecer. Então, assim, eu acho que o Helder, como qualquer político, está no segundo mandato, já vai sair agora, sim, tem uma aprovação elevada, mas há também um desgaste. Só que esse desgaste, me parece que a Prefeitura de Ananindeua muitas vezes usa como uma espécie de um escudo, para dizer, olha, tem algumas... para fugir do problema, porque tem muito problema acontecendo na Ananindeua. Sim. E tipo, que a gente vê que muitas pessoas evitam falar desses problemas, porque, mas isso aí é porque estão tentando fazer alguma coisa contra o doutor Daniel. Então, isso está acontecendo porque o governo do estado vem para cima da gente. É assim, Gustavo, eu tenho a humildade de reconhecer, não apoiei o Daniel em 2020 quando fui candidato, mas tenho a humildade de reconhecer que ele fez sim um primeiro mandato bom, sabe? Mas eu acho que ele fez um primeiro mandato arroz com feijão, porque a cidade estava tão... vinha de um negócio ali tão feito de qualquer jeito, que o cara manter a cidade limpa, cuidar da zeladoria, reformar algumas praças, reformar as escolas, fazer o básico, né? Fez com que ele pudesse se destacar. Eu acho que ele fez sim uma boa gestão. Trabalhou muito questão de asfalto, acho que só... Aí entra um ponto interessante. Só o governo do estado foram 700 milhões de reais em parceria para a Ananindeua para fazer asfalto na cidade, né? Isso daí ele não teve que gastar do orçamento próprio do município para fazer isso. Então pôde investir em outras coisas, pôde fazer praças, pôde construir parque, pôde, enfim, trazer uma identidade para a cidade. Mas o que eu enxergo é que nesse segundo mandato, hoje, o prefeito está muito mais preocupado em querer ser governador do que de fato de ser prefeito. E aí, meu irmão, não existe prefeito EAD, porque os problemas da cidade eles estão ali no dia a dia. E o prefeito, principalmente da cidade, tem que estar no dia a dia da cidade, meu irmão. Porque o problema da cidade é o problema do buraco, é o problema da falta de medicamento, na unidade de saúde. São problemas pontuais que você precisa estar na cidade para você resolver. Tu não consegue resolver um problema de Ananindeua, meu irmão, tu estando lá em Tucumã, reunindo com o vereador de lá, querendo fazer campanha para governo do estado. Então, são pontos assim que eu acho que as pessoas precisam enxergar. E tu vai nas ruas de Ananindeua, e eu sou um cara que gosto muito de estar na rua, tu vê que as pessoas elas já não estão mais tão satisfeitas assim. Vou te dar um exemplo. A rede social não é isso que é vendido. Mas na rede social, tu vai parar para ver ali, e aí eu sei que estão fazendo o papel deles, eu não vou julgar também, mas, cara, a maioria das pessoas são pessoas ligadas à gestão, né? O que eu vejo ali é muito funcionário da prefeitura, comentando, apoiando, e tá certo, faz parte do jogo político. Não estou dizendo que tá errado, não. Mas no dia a dia, Gustavo, eu fui outro dia, no final do ano, inauguraram a Praça do 8, né? Lá em Ananindeua. 8 milhões de reais, se não me engano, foram 16, enfim, para fazer a praça, bonitona e tudo mais. Aí deu uma semana, os moradores da rua em frente à praça
me procuraram. Vereador, pode vir aqui com a gente? Eu falei, rapaz, posso, qual é a situação? Não, vem aqui que a gente quer te mostrar. Gustavo, os caras gastaram 16 milhões, 8 milhões de reais pra fazer a praça. A rua em frente, não era assim, tipo, a 50 metros, não. Era literalmente a rua da frente da praça. Sem asfalto, pô. A rua de terra batida. Já. É brincadeira, pelo menos maquiagem. Tu tá entendendo, meu Irmão, irmão? maquiagem zero. Porra, bicho, as pessoas... Eu entrei na casa de uma senhora lá, Dona Rosa. Meu irmão, a casa dela tava vermelha de tanto barro que os carros passavam ali e levantava o barro e entrava na casa dela, sabe? Porra, bicho, isso não é cuidado mínimo? Isso não é Pra mim, meu irmão, você inaugurar uma praça é importante? É importante. Mas, meu irmão, você cuidar da onde a pessoa trafega ali é muito mais importante, pô, sabe? E aí eu acho que a Ananindeua, a gestão gosta de criar esses fatos pra criar, tipo assim, gosta de cortar fita pra postar na rede social e dizer que tá fazendo, tá entendendo? Mas, de fato, os problemas da cidade são colocados à margem, tá entendendo? Cara, eu não ando muito por Ananindeua, né? Vez ou outra só. Eu te confesso, a última vez que eu fui lá, que deve ter, sei lá, uns 15 dias. Cara, eu achei as ruas muito escuras. Te convidar pra ir lá mais vezes. Achei, assim, eu não sei se é um problema de fato na cidade. Eu até anotei aqui para te perguntar sobre a questão de iluminação pública. Achei uma cidade escura. A gente tá tendo um problema sério com isso dentro do município. Desde o ano passado, a gente vem cobrando essa questão da iluminação pública. Cara, Ananindeua se tornou uma cidade suja e escura. Infelizmente. Pô, Gustavo, eu moro a minha vida inteira em Ananindeua. Eu tenho 31 anos de vida. Sempre morei na mesma casa na cidade de Nova 5. Sempre estudei em Ananindeua. Meus amigos sempre foram de Ananindeua. Então, meu irmão, eu tenho propriedade para falar de como que a cidade era 5, 6, 7, 8, 10, 20 anos atrás e como que a cidade está hoje. Eu nunca vi essa cidade tão escura e tão suja. E o que me traz uma tristeza grande, pô, sabe? A gente sabe que iluminação pública, meu irmão, a falta dela aumenta a criminalidade, sabe? Aumenta a segurança pública, enfim. O que aconteceu? O que a prefeitura alega, né? No ano passado a gente pediu explicações. Que o contrato com a empresa nova mudou de secretaria e depois, tipo assim, era da CESAM, que era a Secretaria de Saneamento, foi para a CEURB. Quando começaram a licitar na CEURB, voltou para a CESAM. E aí, nesse processo todo, perderam um ano licitando. E aí, meu irmão, as lâmpadas foram queimando, não foram feitas a troca, tá entendendo? E aí, esse ano, eu sei que eles voltaram a fazer mutirões de troca de lâmpada. Agora, é muito conveniente você voltar a botar lâmpada em poste no ano da eleição, sabe? Então, assim, cara, é muito complicado. E detalhe, mais de 700 milhões de reais é o repasse segundo a lei orçamentária só para iluminação pública em Ananindeua. O que a prefeitura alega? Que o contrato estava em processo de licitação porque mudou de secretaria. E aí perderam um ano nisso daí, basicamente. E aí agora, aparentemente retomaram e estão fazendo por bairros. Mas assim, cara, como eu digo e repito, iluminação pública, trocar lâmpada de poste, isso daí não é favor que prefeitura ou vereador tá fazendo para ninguém, pô. Todo mundo paga a tarifa de iluminação pública todos os meses na conta da Equatorial. Então isso daí, inclusive fiz um projeto de lei recente que eu apresentei na Câmara, foi agora esse ano, pedindo para que todos os postes da cidade tenham um QR Code. Nesse QR Code ter um canal de atendimento onde já diga o número do poste, né? E o endereço dele, para que a pessoa, tá queimado essa lâmpada aqui, só escaneio, eu vou pro WhatsApp, solicito aqui a troca de forma rápida, simples, sem burocracia. Bora ver se eles vão aprovar, porque isso daí tu tira completamente a pessoa a refém de favor político. A ideia é muito boa, né? O problema é que ele é político. Ele quer uma ideia política e passa por negociação. Exatamente. Eu conheço algumas pessoas que têm contratos em Ananindeua, contratos com a prefeitura já há alguns anos. E assim, não é uma nem duas, são algumas pessoas que reclamam de falta de pagamento da prefeitura, falta de pagamento de contratos. Logicamente, não vou falar o nome de ninguém aqui, mas existe algum problema de caixa na prefeitura de Ananindeua? Cara, Gustavo, a prefeitura ela não é deficitária, né? Quando o atual gestor assumiu a prefeitura de Ananindeua, a prefeitura de Ananindeua tinha ali
mais ou menos uma dívida de 15 milhões de reais, né? Que é muito pouco para uma prefeitura do tamanho de Ananindeua, é quase nada de dívida. Hoje, Ananindeua acumula uma dívida só com empréstimo de mais de 700 milhões de reais. Olha só o aumento de 2020 para 2026. De 15 milhões de reais de endividamento para mais de 700 milhões de reais de endividamento. E os fornecedores, como tu falou, não é um, não é dois, é na saúde, é na questão de infraestrutura, é gente que faz praça, que faz meio fio, enfim, reclamando que tem problema para receber. Muitos, inclusive, estão entrando na justiça para tentar receber via judicialmente. Agora, não sei, né, para onde que está indo esse recurso, porque agora, final do ano, em outubro do ano passado, o prefeito mandou para a Câmara e pediu mais um empréstimo de 200 milhões de reais. E foi aprovado. Já deve estar em caixa esse dinheiro, sabe? Então, assim, eu venho de uma escola política, de uma formação ideológica, onde eu acho que você cuidar do caixa, da saúde fiscal da prefeitura, seja do governo, cara, isso é primordial. Porque tu pega aí, tu endividou a cidade para fazer os teus 4 anos, 5 anos, 6 anos de mandato para os próximos 10 anos, 20 anos. Acaba condenando financeiramente. Condena financeiramente a cidade. Quem vai pagar essa dívida, meu irmão, somos nós, são os moradores da cidade. Quem vai pagar essa dívida é o próximo gestor. E tu sabes que quando uma cidade está endividada, isso é muito complicado. Tu não consegue investir, tu não consegue, enfim, fazer investimento para que a cidade avance, tu não consegue fazer a manutenção necessária para que a cidade consiga ter minimamente condições para que as pessoas vivam com dignidade. Então, assim, esse é um ponto que me preocupa muito. E é um dos principais pontos hoje que me faz ser oposição à atual gestão. É a questão dos empréstimos que é absurdo, cara. Absurdo você tirar uma cidade de 15 milhões de endividamento para mais de 700 milhões de endividamento, isso em 5 anos, 6 anos. Pô, pelo amor de Deus, para mim, a saúde fiscal da cidade, você comprometer as próximas gerações da cidade, irmão, isso para mim é muito mais valioso você preservar isso do que você querer ser, enfim, ser o bambambam e dizer que vai resolver tudo, sabe? O doutor Daniel vai ter que renunciar à prefeitura muito em breve, agora em abril, né? Sim. Para poder, de fato, se preparar para a corrida eleitoral, pré-candidato a governo do estado. O que esperar de Ananindeua sem Daniel? Cara, Gustavo, essa é uma pergunta que eu tenho... Quem vai assumir é o Ataíde. É o Ataíde. Que, aliás, você já teve algumas rixas com Já, lá atrás. O Hugo era secretário de transporte de Ananindeua em 2017, que proibiu a circulação dos motoristas de aplicativo na cidade. E eu que fui lá, brigar para defender a liberação dos aplicativos lá na cidade. Então, meu amigo... Vocês já tocaram nesse assunto depois? Não, e ameaçou me processar uma vez no passado, que eu usei umas imagens a respeito disso. Mas todo servidor público, meu irmão, tá sujeito a sua imagem pública, né? Vai virar prefeito agora, né? Então, assim, ele pode ter certeza que eu vou... Meu irmão, cobrar dele nunca foi um problema pra mim, nem quando eu não era vereador, tu imagina agora sendo vereador. Mas assim, cara, eu me preocupo muito com o que vai ser de Ananindeua após o Daniel. Muito por conta do endividamento da cidade. Acho que o Daniel quis que a estrela dele brilhasse tão grande que ele não se preocupou em criar novas lideranças. Então, eu não sei se o desejo de sucesso para ele na gestão... Assim como eu não desejo o insucesso do Daniel, isso aqui é importante falar, Gustavo, à frente da prefeitura de Ananindeua, porque eu acho que se ele faz uma boa gestão como prefeito da população do meu município que está ganhando, eu desejo sucesso para o Hugo também. Mas como eu falo, aquilo que está errado, eu preciso cobrar. Afinal de contas, eu fui eleito e a principal função do vereador para mim é fiscalizar. Mas eu acho que a gente vai enfrentar aí alguns problemas no nosso município, principalmente com a questão de caixa mesmo, sabe? A gente estava falando de débitos e tudo mais. Outro dia eu fui chamado pelos pais de uma escola lá na cidade de Nova Seis, porque o prédio da escola, a prefeitura não pagava o aluguel. A escola funciona lá há mais de 20 anos, pô. E é a primeira vez que se tem atraso
no pagamento do aluguel dessa escola. São mais de 300 crianças que estudam lá. E para quem não sabe, o município ele é responsável pela educação básica do município. Ou seja, até a quinta série ali, até o 8º ano, é a prefeitura que é responsável. Responsabilidade Da prefeitura. Sim. Então, são crianças, pô. É a fase mais importante da formação de aprendizado das crianças, que é a educação básica. E aí essas crianças estavam tendo em risco ter suas aulas suspensas, não ter para onde estudar, ter que ir para o anexo, enfim, sem ar-condicionado, sem nada, com condições extremamente precárias, porque a prefeitura não pagava o aluguel da escola. Você tem noção do quanto que isso é grave? Tipo, você não consegue entender quem acha que isso é normal. Você cobrou isso? Cobrei, levei reportagem lá pra frente da escola, o cara... Deu a resposta, né? Eles pagaram alguns meses, fizeram um acordo lá com o proprietário do prédio, inclusive conversei com ele também, e parcialmente resolveram o problema, diminuíram a quantidade de atrasos e se comprometeram, fizeram um acordo, né? E assim, eu não entendo quem consegue normalizar isso. Quem acha que é natural, é natural. Dito isto, o doutor Daniel, governador, pelo amor de Deus, meu irmão. Se você tem problemas para pagar um aluguel de uma escola de educação básica de um município de 500 mil habitantes, como é que você vai governar um estado com quase 8 milhões de habitantes, 144 municípios? Bora fazer o dever de casa, pô. Você falando agora que o Daniel quer ver a estrela dele brilhar, né? Sim. Algo assim. Sim. Por que você acha que ele quer isso? Qual que o que leva o Dr. Daniel a entrar nessa ideia de liderar um projeto para tentar bater de frente com o Helder? Cara, Gustavo, eu acho que é legítimo, acho que qualquer pessoa tem legitimidade para poder, enfim, ter os seus sonhos, ter suas pretensões políticas, ter as suas ambições. Acho que isso é natural também, acho que qualquer pessoa tem a liberdade para isso. Mas nunca tive a oportunidade de conversar com isso com o Daniel, nunca fui próximo a ele, enfim, nunca. Mas eu acho que ele achou que o primeiro mandato dele de prefeito de Ananindeua, e acho que a reeleição dele com quase 80% dos votos dentro do município, classificaram ele para poder dar espaço. Só que eu acredito que ainda não é o momento. Eu acredito que o dever de casa no município não tá feito ainda. Eu acho que o Daniel já entrou na campanha de reeleição anunciando que ele não iria terminar o mandato. Eu não enxergo isso com bons olhos. Porque como é que eu vou me candidatar para prefeito já falando que eu vou largar isso daqui na metade do caminho, porque a minha pretensão é algo maior. Então, acho que por ele querer tanto isso, ele não deixou com que as outras estrelas de pessoas que o rodeiam ali pudessem crescer, porque nesse momento ele tem que ser o personagem principal da narrativa que ele está construindo, porque ele quer ser candidato ao governo do estado. E não sei até que ponto o vice-prefeito dele vai conseguir, porque a gente sabe que a política ela depende muito de relação política. Então não sei até que ponto o vice-prefeito dele vai conseguir comandar ou coordenar o grupo político dele e cuidar da cidade. Porque o Daniel saindo da prefeitura, quem tem que cuidar da cidade é o Hugo, meu irmão. Ele vai ser o prefeito, ele vai ser cobrado, ele vai responder, ele que vai assinar, a caneta vai estar na mão dele. As decisões passam por ele. Ou será que é o Daniel que vai continuar sendo prefeito e candidato ao governo? Será que dá conta de fazer os dois? Como é que vai? Tá entendendo? Então, até onde vai a capacidade do Hugo de administrar? Não sei, o cara nunca teve mandato, nunca ganhou uma eleição, nunca ganhou uma eleição. Ele sempre foi suplente ou secretário. O primeiro mandato dele agora de vice-prefeito, vai virar prefeito. Então, não sei qual vai ser o comportamento, não sei qual é a capacidade de gestão, não sei o que ele pensa, não sei qual é a forma dele trabalhar, mas vamos esperar para ver. Você tem um lado muito claro político, né? Você está do lado do Helder, você é muito, muito próximo do Igor, vai estar na campanha da Hannah, provavelmente. Eu não vou nem te fazer uma pergunta o que você acha da corrida, sim, porque eu acho que você acha que a Hannah tem grande chance de ser eleita. Né? Acho, sim. Por que você acha que ela vai bater o Dr. Daniel?
Cara, Gustavo, para responder essa tua pergunta, eu vou te contar uma história. Sabe que eu tinha um podcast, né? Sim, Que era um você podcast. Lá em 2020 a gente criou um podcast e tudo mais. E uma das entrevistas que mais me marcou, o ex-governador Simão Jatene, a primeira entrevista que ele deu depois que ele saiu do governo do estado do Pará, foi pra mim, no meu podcast. E lá a gente passou 2 horas conversando. E eu vi o quanto que aquele cara entendia dos números do estado. E, meu irmão, aquilo ali, porra, muito bacana, o cara entendia dos números e tal, sabia tudo. Cara, uma vez eu tive a oportunidade de conversar com a Hannah. E, meu irmão, o que essa mulher entende dos números do estado? Ela é técnica. Ela não é a mais carismática do mundo. Não sei o que. Meu irmão, quando você conhece ela e se aproxima, você consegue enxergar isso. Mas ela é muito técnica, Gustavo. Então, meu irmão, se a mulher sabe de onde vem o orçamento, de onde tira, para onde dá para investir, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, e foi uma forma... E foi no almoço, assim, eu fui falar para ela de uma questão de um programa de castração. Meu irmão, ela me deu uma aula de orçamento. Eu fiquei assim, eu só queria que ela me respondesse sim ou não, sabe? Eu só queria essa resposta. Mas ela me deu uma aula de orçamento. Olha, vereador, porque aqui e tal, não sei o que. Eu fiquei, bicho, essa mulher, ela sabe o que ela tá fazendo. Então, eu acho que se as pessoas conseguirem entender isso, de que você entender dos números, e você saber onde investir, você saber onde dói, saber de onde você consegue buscar o recurso para resolver aquele problema. Porque, meu irmão, o problema da saúde, ele tá ali, você precisa saber que ele tá ali, mas você precisa saber como resolver esse problema. E você não resolve esse problema falando bonito. Você resolve esse problema sabendo onde buscar recurso para resolver aquele problema. E eu acho que a Hannah, ela tem essa capacidade. Tanto que muita coisa do Estado ela que tem tocado já, né? Muita obra, Você acha que ela, da paz. você acha que isso vai conseguir passar isso para a população? Porque essa opinião de que ela é técnica, todo mundo que está no meio político sabe. Eu acho que foi, Gustavo, mas mais importante do que só isso, cara, política é grupo. Eu aprendi isso na minha vida. Eu comecei na política sendo um candidato sozinho. Eu era candidato de mim mesmo. Era eu, mais 5 amigos, num carro sem gasolina, com 20 bandeiras que a gente fez em casa, rodando na Ananindeua pedindo voto. Beleza. Depois que eu entendi que política é grupo, muita coisa mudou. E aí eu consegui crescer politicamente. E eu acho que o grupo hoje, cara, o grupo que é capitaneado pelo governador do estado, é um grupo unido, é um grupo coeso e é um grupo, meu irmão, que vai abraçar essa campanha da Hannah e quem vai estar na rua ali pedindo voto e conversando com as pessoas e mostrando para as pessoas que a Hannah é a melhor opção. Eu acho que o grupo unido, coerente, coeso ali vai conseguir fazer com que a gente consiga lograr êxito nessa eleição. E eu torço muito por isso. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, que eu que conheço. Você começou por aqui na universidade, Sim. com um movimento político, falando de política, de economia, e hoje você é um cara da pauta animal. Por que essa mudança? muito drástica? O Gustavo sabe, se eu comecei falando de liberdade econômica na minha vida política, empreendedorismo, E hoje fala de geração de emprego. Assim, tudo aquilo que eu cresci acreditando ali na política continua da mesma forma, mas, cara, eu costumo dizer que o Igor, ele me deu não só uma oportunidade, mas ele me deu uma causa para eu poder chamar de minha também, Gustavo. Foi uma influência do Igor. Foi uma influência do Igor. Eu, em 2021, conheci o Igor e ele tinha essa causa, ele era, acho que, o maior do estado em relação a essa causa, a causa animal. E ele falou assim, Neto, eu preciso de um parceiro que me ajude a pensar isso daqui. Eu gostava muito de animal, enfim, tinha feito um projeto na minha campanha de vereador, na minha primeira, inclusive para a Ananindeua, falando dos animais. E comecei a me envolver. Só que, bicho, é uma causa que ela te envolve tanto, meu irmão, que hoje em dia a minha vida ela é dedicada a essa causa. É o dia inteiro no meu celular, pedido de ajuda e resolvendo problema e fazendo resgate e tudo mais. E eu fui por um lado, Gustavo, que eu acho que era um gargalo muito grande aqui, que era a questão do combate aos maus tratos dos animais. Sim. Que é o meu
meu principal foco, né? Que é combater maus tratos, ir lá, prender o cara que tá maltratando, fazer com que ele possa ser responsabilizado, enfim. Mas tudo começou com uma influência do Igor, e aí depois que eu adotei o meu cachorro também, que é o Adam, porra, minha vida ali se transformou 100% também, o animal que já tinha sofrido maus tratos, foi abandonado, enfim, entrou na minha vida e poder ajudar, cara, assim, quando tu faz o... Meu irmão, quando eu fiz meu primeiro resgate, que eu consegui ver o animal ali sendo resgatado, saindo daquela situação, assim, terrível, e a gente encontrando uma nova família para ele, sabe, assim, uma nova oportunidade para aquele animal. Cara, a sensação de gratidão, ela é tão grande que eu falei, não, bicho, aqui eu me encontrei aqui. Achou a tua pauta, a tua causa. Minha causa, cara, eu achei minha causa, assim, e... Enfim, hoje, ninguém quer saber mais de mim falando de economia, Gustavo. O pessoal só quer saber de mim, resgatando os animais, prendendo quem tá maltratando. Deixa eu te fazer uma pergunta que a gente está indo para apaixonando dessa entrevista. Sim. Você fala ainda agora que todo político tem seus anseios, todo mundo tem direito a sonhar. Você tem seu sonho de ser prefeito de Ananindeua um dia? Cara, Gustavo, eu acho que eu tenho muito a aprender, muito a amadurecer, mas se um dia a população da minha cidade entender que eu possa servir a eles dessa forma, para mim seria uma honra. Servir como prefeito? Servir a minha cidade. Acho que todo político deve estar pronto para servir a sua cidade, a cidade que eu nasci, a cidade que eu cresci, a cidade que eu vivo, enfim. Mas é um papo pro futuro. Neto, eu queria agradecer, cara, a tua presença aqui. É uma honra. A gente já conversou com alguns vereadores de Belém. Sim. E eu quis puxar esse papo para justamente a gente trazer um pouco da pauta de Ananindeua para cá. Porque quando a gente escuta falar de Ananindeua é sempre muito difícil tratar da pauta de Ananindeua. E quando a gente fala da gestão de Ananindeua, quando surge qualquer crítica, a pessoa já... Quem gosta do prefeito, do Daniel, não consegue entender certas críticas. Sim. Então, a ideia foi justamente trazer aqui um vereador de oposição para mostrar um pouco da realidade do município no dia a dia. Bom, Gustavo, te agradeço a oportunidade da gente poder elucidar. Eu acho que as pessoas elas precisam saber. Eu, como te falei, de formação, sou professor e na minha trajetória política eu sempre busco também educar as pessoas da forma que eu consigo, conscientizar as pessoas. Eu acho que a gente está batendo esse papo aqui também é uma forma da gente poder conscientizar as pessoas. Então, te agradeço a oportunidade, o espaço e estamos aqui à disposição. É isso aí, é você que nos assistiu. Esse foi mais um episódio do Ponto Final com o vereador de Ananindeua, Neto de Hipólito. Te espero na próxima. Tchau, tchau.